O ministro Alexandre de Moraes, do STF, proíbe a permanência de acampamentos e de pessoas perto da Papudinha, onde o ex-presidente Jair Bolsonaro está preso. A repórter Janaína Camelo traz agora as últimas informações. Qual foi a justificativa para essa decisão do Supremo? Janaína. Pois é, Tiago, olha só, o ministro Alexandre de Moraes, ele diz o seguinte, ele alega que o direito de fazer reunião, de fazer manifestação, não pode ser confundido com o propósito de repetir ilegais e golpistas acampamentos que foram realizados em frente ao QG do Exército, né? Isso antes ali do dia 8 de janeiro. E aí ele segue dizendo que a tentativa de golpe no 8 de janeiro teve como um dos fatores principais a omissão de autoridades que impediram esses acampamentos na frente do QG do Exército. Essa foi a alegação principal do ministro Alexandre de Moraes. E ele acatou nessa decisão, na verdade ele está acatando uma manifestação que foi apresentada pela Procuradoria-Geral da República também contra manifestações, acampamentos ali em torno da Papudinha. E na manifestação da PGR, Paulo Gonet, ele diz o seguinte, que a intenção de evitar é prevenir condutas que possam coagir o Poder Judiciário ou ir contra o Estado Democrático de Direito. E nessa manifestação da PGR, a PGR cita a caminhada de Nicolas Ferreira, né? Uma caminhada que está prevista para chegar aqui em Brasília domingo agora. Nessa manifestação, a PGR disse que essa caminhada tem o propósito de causar protesto ostensivo contra decisões. Essa decisão do ministro Alexandre de Moraes também de hoje acontece dias depois de um fato que aconteceu ali ao redor da Papudinha, Tiago, no último dia 17, envolvendo o senador Magno Malta, viu? Ele chegou a aparecer ali próximo da Papudinha, ele tentou se reunir com Jair Bolsonaro, ele chegou a conversar ali com os policiais militares que fazem a supervisão ali da unidade, pedindo que ele pudesse visitar Jair Bolsonaro, disse que precisava fazer uma oração ali próximo, na verdade, também da instalação, mas aí ele foi impedido, chegou a conversar, tentar convencer ali os policiais por cerca de meia hora, segundo a Polícia Militar, um comunicado da Polícia Militar, e aí foi explicado a ele que precisa de uma autorização do ministro do caso, né? No caso, o ministro Alexandre de Moraes, para que ele pudesse visitar Jair Bolsonaro e estar ali presente. Então, essa decisão também vem dias após isso. Ali na Papudinha, até o momento, Jair Bolsonaro ele tem recebido visitas apenas dos familiares, dos filhos, da esposa Michele Bolsonaro e outras visitas que são sempre ali autorizadas previamente pelo ministro Alexandre de Moraes. A Polícia Militar, com relação a essa decisão de hoje do ministro, já disse que o governo do Distrito Federal, a Secretaria o DF Legal, que é a secretaria responsável ali pela organização urbana aqui no DF, já fez a retirada de de qualquer acampamento ou qualquer manifestante que estava próximo ali do local. Tiago, é com você. Não é a primeira vez, né, Janaína? Bom trabalho para você, até daqui a pouquinho. Notícia e opinião aqui no Jornal Jovem Pan. Deixa eu começar esse giro com o Cristiano Vilela. Ô Vilela, de que forma é possível entender essa decisão? Isso é cerceamento de liberdade ou não? Pode ter algum problema ou não? Olha, Thiago, me parece que nesse ponto há sim um certo excesso de zelo nessa decisão. Não é pelo fato de ter havido ali em 8 de janeiro de 2023 um episódio mais do que lamentável, mais do que grave e que foi objeto inclusive de julgamento de uma decisão judicial que concluiu por uma tentativa de golpe, diversos presos envolvidos nisso, enfim, não é por conta dessa ocorrência que, de alguma forma, vai se limitar à atuação política num outro contexto histórico, é uma atuação capitaneada por um parlamentar, enfim. Eu vejo que talvez a gente não pode ser tão restritivo com relação a esse tipo de coisa, sob pena de acabar limitando a própria atuação democrática de grupos políticos, de cidadãos. Então, talvez é importante que o aprendizado que o Brasil tire desse episódio histórico do 8 de janeiro, ele acabe também não sendo um aprendizado no sentido de limitar a própria atuação efetiva e democrática de diversos grupos políticos. Claro, é possível esperar e deve haver reação política, já está havendo reação política em relação a isso, mas e a sua análise? Olha, Tiago, eu me lembro muito bem que depois do 8 de janeiro,
uma das críticas que foram feitas foi exatamente pela falta de excesso de zelo. Daquele acampamento lá no Forte Apache, que é como conhecido o quartel de exército, depois, quer dizer, porque em retrospectiva, né, o tal da engenharia de obra feita, aí foi uma crítica geral, se aquele acampamento não tivesse sido permitido, as pessoas não sairiam. Então, eu acho que, nesse caso, estamos tratando de um caso onde há reiteradas tentativas de desafio à justiça por parte de senadores, do próprio ex-presidente Jair Bolsonaro, do episódio da tornozeleira. É uma provocação que não para. Então, eu tenho a impressão que aí, claro que vai haver críticas, vai se dizer que é cerceamento de liberdade, como teria sido feito lá, se aquele acampamento lá no Forte Apache tivesse sido desmobilizado, também se falaria que aquelas pessoas só estavam ali querendo protestar, eram inocentes manifestantes e teria havido críticas. Então, eu acho que a justiça aí, e a PGR, não é da cabeça do Alexandre de Moraes, é a PGR, Procuradoria-Geral da República, Ministério Público, o órgão defensor da sociedade, né? Então, nesse caso, há mais aquele princípio de melhor prevenir do que depois que a gente não possa remediar, como se viu no 8 de janeiro. Agora, esse pessoal que faz essa caminhada do Nicolas é ótimo para mobilizar a base, dar destaque ao deputado. Estamos aqui falando dele, no domingo ele vai chegar, faz caminhada, tudo uma beleza. Agora, isso ajuda a pessoa a quem eles querem ajudar, que é o ex-presidente Jair Bolsonaro, numa tentativa de se negociar, se obter a prisão domiciliar dele? Claro que não ajuda, na verdade, atrapalha. E eu fico suspeitando que esse pessoal prefere ver o presidente usar a figura de mártir do ex-presidente Jair Bolsonaro do que propriamente ver ele, de repente, conseguindo uma prisão domiciliar. E é por isso que Michele Bolsonaro e Tarcísio de Freitas agem diferente, vão para uma outra via, pela via do diálogo, porque por esse caminho do enfrentamento, realmente não vão conseguir nada.